Oi, esse vídeo eu vou falar sobre o nazismo na Alemanha. Bom, no período entre guerras, né, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi praticamente responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial. Então ela foi a maior prejudicada em cumprir todo o Tratado de Versalhes, né? Então ela perdeu o território, teve que pagar indenização aos países vitoriosos. E nisso a economia dela começa a cair muito, né? Além disso, mais uma vez a gente sabe que a Europa estava totalmente destruída após a Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha, ela estava passando por tudo isso, né, no aspecto econômico. As pessoas, né, os alemães, não acreditavam mais em nenhuma forma de governo, porque eles viviam uma república parlamentarista, onde tinha o primeiro-ministro, que não conseguia fazer nada, então tinha muita oposição, muita briga pelo governo, a população já estava descrente de tudo, eles não podiam fazer nada, não podiam fazer armamento, não podia conseguir nenhum território de volta. Enfim, tinha muitas pessoas desempregadas, passando fome, sem casa, sem moradias. Então, em 1919, o Hitler, Adolf Hitler, ele aparece com o seu partido que tinha a sigla como Nazi, né? Que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que tinha como objetivo tomar o poder da Alemanha. Então, em 1923, ele tem a primeira tentativa de tomar o poder, mas ele é preso. Na prisão, ele escreve o livro dele, chamado Minha Luta, no qual ele faz aquela teoria de raça superior, da raça superior alemã, que era a raça ariana, tá? E aí, a partir desse momento, que ele tem a ideia de perseguir os judeus, né? Então, para quem tiver interesse, na Netflix tem um documentário excelente sobre Hitler, chamado Hitler, uma carreira, que dá para entender certinho o ódio que ele tinha pelos judeus, toda a armação política dele, as propagandas, a vida dele. Dá pra gente compreender certinho quais eram os motivos que ele teve para ter a Segunda Guerra Mundial, enfim, assistam, vale a pena, tá? Então, nessa primeira tentativa, Hitler é preso, ele faz a sua teoria, depois ele sai da prisão, tá? Ele não deixa o seu partido, pelo contrário, ele continua muito forte no partido. E ele ganha uma certa experiência na sua oratória, tá? Então, através de propagandas, desfiles, visitas, enfim, filmes, o Hitler ele consegue muitos seguidores, né? Porque ele tinha uma oratória fantástica de fazer cabeça das pessoas. E como estava todo mundo em crise, ele prometia que ia tirar da crise, que ia melhorar a economia do país. Então ele começou a ser um ídolo, um verdadeiro ídolo para as pessoas na Alemanha, tá? Além disso, a Alemanha ela estava numa crise tremenda, né? Em 1923, a Alemanha decide parar de pagar a indenização do Tratado de Versalhes. Aí os franceses invadem a Alemanha. Além disso, a situação piorou muito na crise de 29. Muitas pessoas ficaram desempregadas novamente, não conseguiram retomar a economia. Então é nesse aspecto que Hitler ganha muito espaço e muito apoio, porque ele vem com toda uma forma de governo no qual ele ia melhorar a situação da Alemanha, né? E desde então ele tinha na mente esse revanchismo, essa sede de revanche na recuperação do que ele perdeu, né? E agora nessa expansão de território, porque eles eram uma raça superior, uma raça ariana. O Hitler, gente, o nazismo, ele tem as mesmas características dos regimes totalitários. Então, quais são? Ele é anticomunista, antimarxista, queria
acabar com esses comunistas socialistas. Ele é antidemocrático, só o partido dele podia existir na Alemanha. Ele era antiliberal, queria outra forma de economia, porque viu que essa não estava dando certo na Alemanha. Ele era antidemocrático, era só o partido dele. Ele era militarista, queria que o exército estivesse ao lado dele. Nacionalista, só a raça dele que servia para a Alemanha. Além disso, ele queria que todo mundo cultuasse sua imagem, né? São as mesmas características do totalitarismo, né? As mesmas características do fascismo da Itália. A única diferença é que Hitler, desde o início, escreveu esse livro Minha Luta, no qual tinha essa teoria da raça superior, da supremacia racial. Então essa é a grande diferença entre fascismo e nazismo. Mas também depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o Mussolini da Itália vai acabar aderindo isso daí. Mas de início é a grande diferença, tá? Então depois que ele volta à ativa, Hitler até tenta de forma democrática subir no poder, mas ele não consegue. E aí, diante de tantas movimentações a favor de Hitler, ele é colocado como primeiro-ministro da Alemanha, né? Até que em 1934, o presidente da época morre e ele entra no seu lugar com o título de Führer, né? Que é o líder. Então, a partir desse momento, ele começa toda uma estratégia para ter a Segunda Guerra Mundial, para melhorar a situação econômica da Alemanha, e de fato ele consegue. Tanto que o campo de concentração que ele construiu nesse início de governo tinha como objetivo somente o trabalho, não a perseguição dos judeus, né, e a exterminação deles, né? Então as pessoas da Alemanha não tinham noção do que estava por vir, né? Eles simplesmente achavam que era um campo de concentração de trabalho. E depois a gente vai ver tudo o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, é isso sobre Hitler e nazismo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa sua pergunta aí que eu tento responder, tá bom? Fique ligado nos próximos vídeos. Obrigada. Dá um like.